Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais um devocional no livro dos Salmos e hoje nós vamos meditar no Salmo 2. O Salmo 2 está na categoria de Salmo messiânico. Nesse salmo, Davi recebe uma visão profética do rei Messias que viria da herança de Davi, da herança davídica, e estabeleceria o seu reino eterno sobre todos os povos e nações. Temos aqui algumas aplicações bem interessantes nesse salmo. Começamos aqui no versículo 1, e quando mostra a rebelião dos reis contra o Messias. Porque se enfurecem, verso 1, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nesses primeiros 3 versos, o salmista profeticamente está dizendo que as nações, os reis, eles não aceitam o senhorio de Deus, né? Representado aqui por Jesus, o seu Messias, o seu ungido, né? O rei Messias. E as nações se enfurecem, os povos imaginam coisas vãs, há uma tormenta, há uma revolta dos reis e das nações que não aceitam o governo de Deus na pessoa do seu ungido, que é Jesus. E o verso 4 mostra a reação de Deus. Né? O verso 1, 2 e 3 mostra a rebeldia das nações e dos reis que estão se levantando contra a, qualquer tipo de submissão ao seu Messias, né, a Jesus. E o verso 4 mostra a reação de Deus, que é bem interessante. Né? Diz assim, verso 4: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então, qual que é a reação de Deus? Aqui embaixo, na terra, os homens estão em revolta contra Deus. O mar, as águas dos rios, né, se levantando, se revoltando, é símbolo dos povos e nações. Em Apocalipse, também em Daniel, na visão do profeta Daniel, mostra isso. E o anjo interpreta, né, aquele movimento das ondas do mar, né, o mar bravio, o mar revolto, como as nações em revolta contra Deus. E a posição de Deus, a atitude de Deus, lá no alto dos céus, é simplesmente rir dessa revolta dos homens. O Salmo 93, verso 1 a 4, retrata bem essa imagem. O Senhor reina, ponto. O Senhor reina, ele está no controle de todas as coisas. Está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam ao Senhor. Os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas, olha aí, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Então Deus está no céu, ele reina. Ele está acima de toda a revolta humana, de toda a insubmissão humana. E ele simplesmente reina e ponto. Ele é o rei eterno, o rei de todo o universo. E ele, a atitude de Deus é rir e zombar dos homens, porque os homens não entendem o que eles estão fazendo. O verso 97, verso 1 também é uma imagem do governo de Deus, quando Deus está no controle de todas as coisas. Então diz o verso 1 do Salmo 97, o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Então descansem, se alegrem, porque Deus está no controle de todas as coisas. O Salmo 99, verso 1, o Senhor reina, tremam as nações, ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Então, Deus está entre os querubins, está entronizado, então que a terra vai se comovendo, mas o Senhor reina. E agora, meus irmãos, eu quero trazer aqui para vocês uma meditação que nós estamos assentados com Cristo. Então, Jesus é o Rei Messias e ele venceu a morte, venceu o mundo, venceu as trevas, venceu o pecado e assentou-se à direita de Deus. Assentou-se quer dizer que ele já fez o que tinha que fazer, completou a sua missão e agora ele completamente vitorioso está assentado, ou seja, está pleno da sua missão. E a Bíblia diz que nós também somos reis e sacerdotes e também estamos assentados com Cristo. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 6, diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém.
1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Efésios capítulo 1, verso 20 ao verso 23, diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Olha, esse texto aqui de Efésios é muito forte, muito poderoso. Olha como a igreja ela é revestida de todo o poder de Deus, plena de autoridade e está assentada com Cristo. E ainda Efésios capítulo 2, verso 6, completa aqui esse pensamento de Paulo, esse raciocínio de Paulo a respeito da igreja. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha só. Então, Deus está entronizado entre os querubins, está acima de todo e qualquer governo. E Jesus, ressuscitado, também está sentado, né? Deus fez Jesus se assentar à sua direita e deu a Jesus o nome que é sobre todos os nomes. E interessante aqui o texto de Efésios, que diz que Deus ressuscitou dos mortos e fez Jesus assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Então, e Deus colocou debaixo dos seus pés todas as coisas e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, Deus está acima de todas as coisas, sentado no seu trono alto e sublime. Jesus está sentado à sua direita e Deus o colocou acima de todas as coisas, de todo o poder, de todo o domínio, de todo nome que se nomeia. E aí a igreja também está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Então nós já temos uma posição de vitória em Cristo. Nós já estamos assentados. Isso não é para o tempo futuro, isso é para o presente. Nós já estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais, ou seja, nós já somos vitoriosos pela obra de Jesus. Então isso quer dizer, né, que assim como Deus vê todas as situações, né? Os homens nos primeiros 3 versos, aquela primeira figura, os homens se revoltando contra Deus, os homens querendo sacudir o jugo da obediência a Deus e não aceitando o senhorio de Cristo. E Deus está acima de tudo isso, simplesmente olhando e rindo e zombando. E nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então nós temos a mesma visão. Aqui é a visão da águia que está acima da tempestade, que voa acima da tempestade. Eu já tive a oportunidade de voar algumas vezes de avião e pegar turbulências e passar no meio das nuvens carregadas e o avião balançar muito, chacoalhar bastante, dá aquele medo, né? Parece que vai cair, vai desmontar tudo. E também já teve ocasiões que eu peguei tempestade e o avião voando acima das nuvens. Eu olhava pela janela do avião e via aquelas nuvens negras e os trovões, né? Raios, relâmpagos, e dava para olhar de cima. E o avião tranquilo, numa velocidade constante, sem chacoalhar nada. Por quê? Porque ele estava voando acima da tempestade. Então, quando nós estamos assentados com Cristo acima, né, no trono, acima, nós já somos reis e sacerdotes. Então, é essa visão que nós temos que ter dos problemas, de cima, assentados com Cristo. Ter uma visão de Deus, a mente de Cristo, levar cativo todo o pensamento à submissão a Cristo, à obediência de Cristo. Quando nós estamos nesse nível, entendendo a nossa posição em Cristo, então nós vamos começar a olhar os problemas, as dificuldades, as perseguições de cima, como o avião que voa acima das nuvens, que não está no meio da tempestade, mas está acima. Então todo aquele mover das nuvens, os trovões e relâmpagos,
que se o avião estiver passando no meio das nuvens, vai ter toda aquela turbulência, vai chacoalhar, mas quando ele está acima, não afeta, não influencia. Então nós temos que estar nesse voo, acima de todas as coisas, com Cristo. Então, quando nós estamos olhando de cima, assentado com Cristo no trono, aí nós vamos ter a mesma atitude que Deus tem, de olhar os problemas de cima e rir, né, e zombar dos problemas. Né? Quem é você, doença? Quem é você? Por isso que Paulo dizia: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem potestade, nem a largura, nem a altura, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque ele está acima. E nem tribulação, nada pode nos roubar a paz que nós temos em Cristo Jesus. Mas nós temos que estar sentados com Deus já agora nas regiões celestiais. E depois, lógico, escatologicamente falando, lá no futuro, então nós vamos assentar mesmo com o corpo glorificado em tronos para julgar as nações. Mas agora, espiritualmente, nós já estamos assentados em Cristo, conforme o texto de Efésios que eu acabei de ler. E o verso 5, continuando aqui a meditação do Salmo 2, Salmo 5 diz assim, o versículo 5 diz assim, ó, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então, no tempo determinado, Deus julgará todos aqueles que não aceitam o seu governo. Então, o problema é dos homens. Os homens têm a oportunidade de aceitar a Cristo, aceitar a palavra de Deus, mas se não quiserem, né, Deus está lá acima de todas as coisas e ele simplesmente ri e zomba daqueles que não aceitam, que os ateus que não acreditam em Deus, daqueles que se revoltam contra Deus, mas no tempo determinado, no tempo certo, Deus vai julgar essas pessoas, né? Vai haver um grande julgamento no final de todas as coisas. E continuando aqui, versos 6 e 7, o plano de Deus de enviar Jesus em forma humana para ser o rei do universo. Eu, porém, verso 6, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, aqui nesse salmo messiânico, Davi, tomado por um espírito profético, ele já está dizendo, já revelando, que no futuro Deus iria constituir um rei sobre todas as coisas, sobre todas as nações, né, que é Jesus. E aí está dizendo aqui o verso 7, né? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu quero só fazer aqui uma pausa nesse versículo 7, quando Deus fala para Jesus: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Há muita confusão nesse texto aqui, tem algumas vertentes de interpretação que diz que Jesus não é eterno, que ele foi gerado um dia, que Deus, só Deus é eterno, Jesus não. Então Jesus ele teve um princípio. Mas a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz que Jesus é eterno, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele criou todas as coisas que Deus criou, sem Jesus nada teria sido criado, feito por ele, para ele, então toda a glória a ele. Então Jesus ele estava aqui ativo na criação, né? Ele é o Verbo da criação, o Logos de Deus. Então, porque o que está dizendo então aqui o salmista? Que tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando que Jesus foi gerado? A palavra é essa. Quando ele foi gerado. Então nós vamos para a palavra de Deus, né? A palavra de Deus explica a palavra de Deus. Essa aqui é a primeira regra de interpretação da Bíblia, de hermenêutica. Né? A Bíblia explica a Bíblia. Lá em Atos capítulo 13, versos 33 e 34, vai nos explicar quando que Jesus foi gerado, quando se cumpriu essa palavra aqui do Salmo 2. Atos 13, 33 e 34. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aqui está, nesse Salmo 13, está se referindo ao Salmo 2. Né? Em Atos 13, está se referindo ao Salmo 2. Está citando aqui o Salmo 2. O fato, e continuando aqui, ó, verso 34 de Atos 13. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Então, quando que Jesus foi gerado? Segundo aqui esse texto, explicando aqui o Salmo 2. Na ressurreição. Jesus foi gerado quando Deus trouxe ele de volta dos mortos.
E também para lançar mais um pouquinho de luz sobre isso, Romanos 1, verso 3 e 4. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, quando que Jesus ele teve essa vitória total sobre a morte, sobre o pecado? Na ressurreição. Tá bom? Quando que Jesus foi gerado? Cumprindo a palavra do Salmo 2, da ressurreição. Bom, e nós também fomos ressurretos com Cristo. Já fomos ressurretos com Cristo quando nos convertemos e depois, no final, na primeira ressurreição, também o corpo físico vai ser ressuscitado com Cristo. Mas isso aqui é um estudo escatológico, não vou entrar muito nesse detalhe escatológico, mas já deu para entender, então, aqui do Salmo 2, que, segundo alguma interpretação, Jesus não é eterno, ele começou a existir em certo ponto. Aí citando aqui o Salmo 2 e Hebreus, né? Então, Jesus aqui está dizendo não da existência de Jesus, que hoje te gerei, mas sim da ressurreição. Então, Jesus ele tem a vitória sobre o pecado, sobre a morte, na ressurreição. Por isso que diz que hoje eu te gerei. Então, Deus trouxe Jesus da morte. Deus trouxe Jesus gerando ele da morte. Muito bem, continuando aqui. Ó. O verso 8. Aqui tem um princípio da conquista através da oração. Esse aqui também é um ponto muito interessante que eu quero parar um pouquinho aqui para meditar com os irmãos. Presta bastante atenção. O verso 8 do Salmo 2 diz assim, ó, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Aqui, irmãos, existe um princípio de oração, de conquista, muito profundo e muito interessante. Olha que Deus está dizendo aqui no Salmo 2, o Espírito Santo tomando Davi, que Deus iria levantar um rei Messias, um rei ungido, que é Jesus. E Deus está dizendo para esse Messias, para esse rei ungido, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Olha, Deus está dizendo para Jesus pedir as nações, pedir a herança, pedir a possessão. Por que Deus fala para Jesus pedir? É porque existe um princípio de oração, um princípio no mundo espiritual, que para Deus agir em nossas vidas é preciso pedir. É por isso que aqui, irmãos, aqui entra uma coisa bem interessante, uma meditação bem interessante, uma reflexão. Que Deus conhece aquilo que nós precisamos. Tem gente que fala assim, mas por que vou orar se Deus sabe o que nós precisamos? Ele conhece até melhor do que nós aquilo que nós necessitamos. Ele sabe muito melhor as nossas necessidades do que nós próprios. Mas por que ele pede para orar? A Bíblia nos ensina a orar muito, né? Tem uma parábola do juiz Inico, que a mulher vai e pede para fazer justiça. Jesus fala, se vós, sendo maus, sabei fazer justiça aos homens, quanto mais vosso Pai Celestial. Então, Jesus nos ensina a orar, a insistir, a pedir. Por quê? Porque no mundo espiritual existem princípios legais e são leis que o próprio Deus instituiu. Então, para que Deus venha operar em nosso favor, é preciso pedir, é preciso orar, é preciso declarar. Por isso que Jesus, quando ele estava andando pela Palestina, encontrou aquele cego Bartimeu e pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Jesus não sabia o que ele queria, ele estava gritando: tem misericórdia de mim, tem misericórdia. O que ele queria? Ele queria enxergar, ele queria um milagre. Mas Jesus ele pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Jesus obrigou ele a orar, obrigou ele a fazer um pedido. Eu quero ver, Senhor, eu quero enxergar, eu quero a cura, eu quero o meu milagre. Então o cego ele teve que declarar o que ele precisava para Deus poder orar, para Deus poder operar. Eu vou aqui bem rápido, não acho que esse é um assunto bem extenso sobre oração, mas eu vou aproveitar aqui esse gancho que o Salmo deu aqui para nós, né? Pede-me e eu te darei as nações, Deus falando para Jesus, e aplica-se o mesmo princípio em nossas vidas. Ó, em Tiago 4, verso 2 e 3 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, olha só, porque não pedis. Eu vou repetir com o verso 2, ó.
nada tendes porque não pedis. Então, muita gente não recebe de Deus alguma coisa porque não pede. E por que não pede? Aí tem várias coisas, né? Primeiro, pode ser uma falta de fé, porque se a pessoa tivesse fé suficiente para orar e pedir e Deus responder, então ele, né, saberia que haveria socorro diante de Deus. A Bíblia diz assim que nós podemos chegar com liberdade diante do trono de Deus, lá em Hebreus, porque há socorro. Nós podemos chegar com confiança diante de Deus que há socorro. Então nós podemos pedir, nós podemos orar a Deus. Então, Tiago, né, continuando aqui a meditação de Tiago, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, além da falta de fé, às vezes também a gente pode pedir errado, pedir mal e também não recebe. João 14, verso 13 e 14 diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, olha Jesus aqui nos ensinando a pedir, a orar, a buscar. Continuando aqui, mais alguns versículos. João 16, 23 e 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Olha só. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, voltando aqui, né, no verso 8 do Salmo 2. Deus falando para Jesus: pede-me e eu te darei as nações. Então, me dá a legalidade para agir, para te dar as coisas. Então, quando nós oramos, nós abrimos uma legalidade no mundo espiritual para Deus operar. Por isso que a Bíblia é muito insistente: pede, pede, busca, busca, continua orando, persevera em oração. Também existe no mundo espiritual algumas barreiras que precisam de perseverança. Então, às vezes, não é a primeira oração, não é a segunda, tem que continuar orando, né? A Bíblia ensina isso. Ainda continuando sobre essa meditação, Mateus 7, 7 a 11, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha, irmãos, isso aqui é um testamento. Isso aqui é uma carta de liberdade para a gente chegar diante de Deus e pedirmos aquilo que nós precisamos. E não ficar revoltados com Deus. Ah, Deus não me ouve, Deus não me ama, Deus não dá isso, não dá aquilo. Não, a gente não recebe porque a gente, primeiro, não tem fé. Precisa de fé para buscar a Deus, precisa de fé para poder se aproximar do trono de Deus com confiança. Aí o verso 9 diz assim: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então o juízo de Deus será severo contra aqueles que não aceitam o seu governo. E concluído aqui, terminando aqui o verso 10, 11 e 12, o Salmo termina com 5 atitudes que tornarão os reis e as nações bem-aventurados, ou seja, felizes. Verso 10 diz assim: agora, pois, ó reis. Então, primeiro, né, são 5 atitudes. Agora, ó reis, sede prudentes. Primeira atitude. Segunda atitude: deixai-vos advertir, juízes da terra. Terceira atitude: servi ao Senhor com temor. Quarta atitude: alegrai-vos nele com tremor. E a sexta atitude: beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Então aqui, beijai o filho é um sinal de submissão ao senhorio de Jesus. Né? Isso aí era um costume da época. Então esse beijo é sinal de que estava se submetendo à autoridade de Jesus, aqui o rei Messias. Porque dentro em pouco se inflamará a ira, bem-aventurados os que nele se refugiam. Aí termina aqui o Salmo 2 dizendo que felizes aqueles que se refugiam. Então ele começa o Salmo dizendo que os homens estão se revoltando contra Deus, não aceitam seu domínio, não aceitam sua palavra, não aceitam suas ordens. E aí ele termina aqui: bem-aventurados
aqueles que nele se refugiam. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo salmo.